Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei, depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado e o rei voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel nas pequenas coisas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: também é esse. Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho onde não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comentário ao Evangelho. A parábola bíblica que hoje nós lemos é bem semelhante àquela que nós lemos domingo, a dos talentos, contada por Mateus e Marcos. A diferença é que aqui nós estamos no evangelista Lucas. Aqui, os talentos se tornam moedas, né? Mas sempre significam que os dons de Deus devem ser bem utilizados. Deus nos confere uma riqueza, um patrimônio que deve ser bem utilizado. Assim como não é positivo enterrar o único talento recebido, é errado e pecaminoso esconder a moeda de ouro no lenço, né? Essa atitude, né, de não frutificar, né, de esconder. Mesmo que tenhamos de nos definir como servos inúteis, devemos entrar em íntima comunhão de amor com o nosso Deus para garantir que o nosso serviço se torne uma expressão de louvor e gratidão. Então, o segredo, né, desse frutificar, né, é entrar nessa comunhão com Deus, né? E aí nós frutificaremos e teremos uma expressão de louvor e gratidão. Tudo isso para que frutifiquemos. E pensar que, às vezes, a falsa modéstia nos ilude e obscurece os valores das graças recebidas e nos leva à preguiça. Às vezes a pessoa: eu sou humilde mesmo, eu não sou de aparecer, eu não preciso fazer muito, eu gosto de coisa discreta. Às vezes coisas do tipo soam como falsa modéstia, né? E a gente termina escondendo as riquezas que Deus nos deu em nossa mão, né? Ou então nos acomodando a não querer frutificar
Porque nós achamos que tem que ser simples, né? Às vezes as pessoas falam, a igreja tem que ser simples, né? Tipo, a casa de Deus não precisa de coisa luxuosa, né? O que é luxuoso na casa de Deus? Às vezes, uma igreja com um bom material, uma igreja com uma boa ornamentação, igreja com bons recursos, é luxo? Não é luxo. Na nossa casa a gente tem muito mais luxo do que isso. Por que que na nossa casa pode e na igreja não pode? Então, há uma certa preguiça em relação à igreja, um certo comodismo, achar que para Deus tudo tem que ser simples, né? Essa maneira é uma maneira equivocada de pensar, né? Também não devemos ficar impressionados com o fato de que o mestre que nos confia a moeda, dizia o Evangelho, né? Aquele homem que confiava a moeda, teve que ir viajar e receber um título real, né? E ele quer reinar sobre nós, né? No texto dizia lá, né, aqueles inimigos, não, nós não queremos que ele reine sobre nós, né? E, no entanto, Jesus quer reinar sobre nós. E o seu reino é um reino de amor, de justiça e de paz. E devemos nos perguntar, se o Senhor não reinar sobre nós, quem reinará? Se Ele, que é nosso Deus e Senhor, não reinar, quem reinará sobre nós? O que tem reinado sobre nós, né? E também, se não trabalharmos pela vida eterna, vale a pena nos preocuparmos tanto com o pouco tempo que temos para viver nesse mundo? Qual é a medida? É aproveitar a vida como louco, né? E depois desprezar a vida eterna? Ou lembrar que a vida eterna vai ser eterna e que esse mundo é apenas um sopro que passa, né? Vale a pena se preocupar tanto com o pouco tempo que temos no mundo, se a gente não se lembra mais que tem uma vida eterna? Quando perdemos de vista a eternidade, tudo se torna estreito e pobre para nós. Tudo se torna difícil de viver e de suportar. Então nós temos que resgatar isso, não perder de vista a eternidade. E lá nós poderemos ter a vida em plenitude de verdade. Os espaços do espírito humano, realmente não têm limites se não o limitarmos. Nós que limitamos tanto, né? Se não dermos às nossas ações diárias metas que transcendem as mais imediatas, né? Ou seja, nós temos que pensar grande, colocar metas que nos façam superar tudo aquilo que nós já conseguimos, colocar metas mais nobres, colocar objetivos melhores e mais, cada vez mais cheios de caridade. Então, isso é o que nós devemos fazer. Se não fizermos isso, será fácil para nós colocarmos nosso precioso talento debaixo da terra ou esconder nossa única moeda no lenço, né? Como é fácil e absurdo cair na tentação de pensar em nos enriquecer de coisas e depois perder a verdadeira riqueza que enriquece toda a nossa existência. O que preferimos? Nos encher de riquezas e perder aquilo que é a verdadeira riqueza que enriquece toda a nossa vida para toda a eternidade? O que queremos de fato? Senhor, nós queremos de fato frutificar. Queremos entrar em comunhão contigo e, assim, em posse da tua riqueza, nós nos enriquecermos e enchermos o mundo daquilo que é a sua graça, tudo aquilo que é abundante em nosso coração. Sua graça que nos torna cada vez mais ricos e cheios do Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.